Oi, gente, boa noite. Vamos chegando para nossa aula. Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Estamos a menos de 13 dias para o segundo turno. Como é que vocês estão organizadas, organizades? Esperançosos, sim. Vamos seguindo com esperança, fazendo o nosso, que vai dar certo. Tem que dar certo. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos para os nossos avisos de sempre, de todas as aulas. Então, primeiro, nossa presença é contabilizada automaticamente pelo Zoom. Então, é importante que vocês estejam com o nome correto. Quem ainda não sabe como modificar o nome, é aqui nessa barra inferior que fica. Você clica em participantes, abre uma barra lateral. Seu nome geralmente será o primeiro, vai estar escrito eu ou me do lado, entre parênteses. Depende do idioma que tiver configurado. E aí, se seu nome não estiver correto, você altera, clicando em renomear. E aí, a gente pede que coloque pelo menos nome e um sobrenome para a gente conseguir identificar vocês, mas essa identificação é feita automaticamente pelo Zoom. Então, a presença é bem tranquila nesse sentido. O segundo aviso é que todas as nossas aulas são gravadas. Então, quem não puder estar aqui ao vivo, Bárbara maravilhosa sempre disponibiliza para vocês na semana seguinte a gravação de todas as aulas. Esses são os avisos de sempre. Qualquer dúvida, qualquer comunicação com a gente, pode escrever para o e-mail da escola ou usar o nosso grupo do WhatsApp e o grupo de interação. Lembrando que temos dois grupos. Um deles, vocês só recebem as mensagens. Gente, eu sou de Natal, então eu estou me acostumando com as pessoas em São Paulo que ficam gritando das sacadas, das ruas e coisas assim. Não é algo muito comum em Natal, de onde eu venho. Mas é isso. Voltando para a nossa aula. São dois WhatsApps, né, dois grupos de WhatsApp que acontecem nossas comunicações. Um existe interação e outro é sem interação. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o grupo da interação ou escrever para o e-mail da escola, escola@polis.org.br. Dados os avisos de sempre, hoje a gente tem a aula intitulada Comunicação e a Luta pelo Direito à Moradia, Visibilidade e Denúncias. Para conversar com a gente hoje, a gente tem Lucas Nakamura, Júlia Magnoni e Alexandre Frediani. Eu vou apresentar eles rapidinho aqui para vocês e passo a palavra para eles darem oi, boa noite, enfim, uma primeira interação. Júlia Magnoni é jornalista, atua há mais de 10 anos na área de comunicação no terceiro setor, é assessora de comunicação da Habitat para a Humanidade Brasil e do Fórum Nacional de Reforma Urbana e integra os núcleos de comunicação da campanha Despeso Zero e da articulação Recife de Luta. Lucas Nakamura é arquiteto e urbanista, mestre e atualmente doutorando na área de arquitetura e urbanismo pela PUC Campinas, desenvolvendo pesquisas sobre a relação da disseminação de doenças como dengue e Covid-19 com a desigualdade socioespacial. É docente de arquitetura, desenvolve projetos de paisagismo e atua na comunicação em redes de solidariedade locais, regionais, nacionais, como BR Cidades e a campanha nacional Despejo Zero. Alexandre Frediani. Para apresentar este, eu peço desculpas desde já, caso meu inglês não esteja contento, mas vamos lá. Ele é investigador principal no Human Settlements Group do International Institute for Environment and Development, em Londres, Reino Unido. Alexandre lidera o trabalho temático de justiça habitacional no IED e é especialista em questões relacionadas ao desenvolvimento humano em cidades do sul global. O trabalho de Alexandre explora abordagens participativas para planejamento e desenho de intervenções em assentamentos informais em cidades da América Latina e África subsaariana. Ele também vem conduzindo projetos com foco no papel da produção e tradução de conhecimento no avanço de um desenvolvimento urbano social e ambientalmente mais justo. Em suas mais recentes iniciativas de pesquisa, Alexandre é pesquisador principal em um projeto intitulado Mídia Cívica pelo Direito à Moradia, Lições das Lutas contra as Remoções em Lagos e São Paulo. Alexandre é especialista afiliado na Architecture Sans Frontières e faz parte do conselho da Habitat International Coalition e do Sierra Leone Urban Research Center.
Gente, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Passo a palavra para Júlia, Lucas e Alexandre, caso eles queiram dar um oi, uma boa noite, dar um primeiro alô para a galera. Oi, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sara, que legal a introdução. E isso aí, a gente vai conversar um pouco mais aqui nos próximos minutos. Aqui é um pouco tarde para mim, eu estou em Londres, são 11 da noite, então, é, mas não vou dormir não. Acho que eu estou acordado aqui o suficiente para essa conversa. Que bom. Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui dupla a tela, porque, enfim, a câmera do meu computador tá meio psicodélica, então achei melhor colocar do celular. Mas, enfim, obrigada pelo convite. Ao contrário de Alexandre, eu tô em Recife, e aqui ainda é cedo, né? São 7 horas. E aí eu sempre dou esse aviso geral quando eu tô fazendo coisas de casa. Eu sou mãe de duas crianças que às vezes gostam de participar também das lives, então é possível que apareçam por aqui para dar contribuições, tá? Mas vamos tocando. Obrigada. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Também peço licença aqui que eu estou na universidade no momento, mas a gente está sempre junto aí para falar sobre o direito à cidade. Acho que vai ser um papo muito bacana. Obrigada, gente. Obrigada pela dedicação e disponibilidade, mesmo com os fusos diferentes. Não é simples, mas estamos aqui. Eu passo a palavra para a gente começar a nossa conversa de hoje para a Júlia e para Lucas. E aí a turma é de vocês, gente. Vamos que vamos. Lu, eu vou colocar aqui a apresentação, então, e aí, enfim, o Lucas vai começar hoje a apresentação do lado da gente. Perfeito. Posso começar então, Ju? Vamos lá. Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos te ouvindo sim, Lucas. Perfeito. Então, só trazer para vocês aqui, boa noite, primeiramente, né? A gente quis trazer uma apresentação inicialmente, assim, a partir dos tópicos para discutir como que se articulou, como se articula as estratégias para a comunicação pela luta do direito à moradia, principalmente dentro do âmbito da campanha nacional do Despejo Zero. E aí, a partir dessa organização, a Júlia vai seguir em diante e trabalhar um pouco mais os aspectos específicos ligados à comunicação com a imprensa, um detalhamento bem legal assim, que ela vai trazer para a gente. Eu vou apresentar esse primeiro momento e aí depois ela vai entrar. Tudo bem? Pode passar, Ju. Então, não sei se todos já conhecem, mas nós temos então a campanha Despejo Zero, pode passar para o próximo slide, que ela se iniciou em 2020, principalmente em meio à pandemia. Ela se articulou a nível nacional com muito mais força, principalmente no contexto da pandemia, e aí, a partir dessa articulação foi realizado um lançamento a partir de organizações e várias articulações de movimentos sociais e vários outros grupos que lutam também pelo direito à cidade, em conjunto com uma live no dia em junho de 2020. E a ação principal, né, da Despejo Zero é lutar pelas situações de despejo perdão, lutar pela situação de insegurança em que muitas famílias em vulnerabilidade, principalmente no momento da pandemia, estavam enfrentando e enfrentam até hoje. Pode passar. E aqui a gente tem algumas fotos, na verdade, de momentos assim de tensão que a gente teve em relação aos despejos no Brasil durante a pandemia mesmo. Então a gente teve inúmeras remoções ilegais e ações para remoção das pessoas sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma ajuda a essas pessoas, nenhum apoio, nenhum auxílio a elas. Então, assim, a gente foi vendo essa realidade que sempre foi bem expressiva no Brasil, mas ela aumentou
ainda mais no momento da pandemia, que era um momento de maior vulnerabilidade ainda dessas famílias. Pode passar, Ju. E então a campanha também seguiu e foi se desenvolvendo, principalmente com os dados que foram sendo levantados e a conversa que a gente teve com muitos movimentos, muitas ocupações, as visitas delas, para começar a compreender esse contexto dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, fazendo um levantamento de quantas crianças estão nessa situação, quantos idosos, qual é a composição, quantas são essas pessoas que estão sofrendo nessa situação, sem o direito à moradia ou tendo o seu direito ali negado, né, tendo essas remoções ilegais que já estavam amparadas pela lei, a ocupação, a situação toda amparada pela lei e as remoções proibidas. E mesmo assim acontecem esses despejos ilegais frequentemente ainda no nosso país. Pode passar. Aqui a gente tem uma linha do tempo dos lançamentos da campanha Despejo Zero, porque ela se articulou principalmente nesse nível nacional, mas o âmbito estadual, regional foram crescendo, assim, foram se desenvolvendo rapidamente, assim, ao longo do ano de 2020. E aí a gente teve lançamentos regionais a partir dos estados, como em Pernambuco, Vale do Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo, na Paraíba, na Bahia, Goiás, Espírito Santo, todos acontecendo assim desde o começo ali de julho, mais ou menos, até o final do ano de 2020. E aí pode passar mais uma, a gente tem ainda a continuação do lançamento dos núcleos que a gente teve da campanha no Rio de Janeiro, Ceará, núcleo do ABC dentro de São Paulo, núcleo já composto ali pelo pessoal da Amazônia Legal, Paraná, Rio Grande do Norte, Baixada Santista e Mogi das Cruzes, além de alguns outros lançamentos que a gente ainda não tem mapeadinho direitinho ainda. Mas, assim, são grupos que eles foram se articulando em todas as escalas para atuar pelo direito à moradia desses locais, principalmente. Pode ir passagem. E como essa articulação ela partiu de um âmbito nacional, todos os grupos nacionais se referiam principalmente através da criação de redes sociais que podiam abranger a todos esses núcleos e compartilhar essas denúncias assim de todas essas esferas que vinham se construindo nesses núcleos regionais e estaduais. Então, a gente criou núcleos no Twitter, redes no Twitter, no Instagram, no Facebook, mas cada núcleo em si também criou suas próprias redes no Twitter, Instagram e Facebook, para poder multiplicar essa informação que a gente estava tendo, e principalmente no âmbito dos denúncias dos despejos. Pode passar mais um. E aí a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as estratégias adotadas dentro da campanha na luta pelo direito à moradia, principalmente dentro do grupo que ele atuou, principalmente com os dados, que foi o pessoal do mapeamento e depois com a incidência, que é composto por um grande número de advogados, juristas, várias entidades também de movimentos sociais, e aí depois com a comunicação, como a comunicação se articula com todos esses agentes. Pode passar mais um. Principalmente dentro da questão da incidência, a gente teve uma advocacia no âmbito nacional, regional e estratégias locais. A gente teve a atuação de vários advogados que eles eram chamados a partir dessas denúncias para ir até esses núcleos, verificar a situação, fazer uma contagem das pessoas, fazer a própria denúncia e já tentar tomar alguma medida legal, porque normalmente essas ações de despejo estavam acontecendo principalmente de maneira ilegal e sem nenhum aviso, principalmente de madrugada, no meio do final de semana, assim, sem nenhuma maneira das pessoas se prepararem para uma situação dessa. E a campanha então se organizou em grupos de trabalhos que focavam em ações específicas, como a gente já estava pontuando para vocês. Pode passar mesmo. A estratégia do pessoal do mapeamento, que ele organizava principalmente a relação dos dados da campanha, eram muito bem articulados. A partir das ameaças de remoção ou suspensão de um despejo, essas denúncias que chegavam para a gente, pode passar mais um, eles faziam uma comunicação com a gente. Essas denúncias, elas vinham também, principalmente assim, pelos WhatsApps, nas comunicações do pessoal desses grupos, das ocupações, os movimentos sociais, todas as pessoas que estavam ali no local, passavam essas informações para a gente do que estava acontecendo. E também a gente recebia informações mais completas de situações específicas, quando a gente tinha um auxílio de um advogado, de algum promotor ou de alguma pessoa de entidade social também que ia até o local
E a gente tinha um formulário completo para conseguir levantar a quantidade de famílias, estava sofrendo despejo, qual era o contexto disso tudo. E todas essas informações foram chegando a partir dos núcleos estaduais e também das defensorias públicas. Teve uma articulação muito legal entre esses órgãos com como se organizou a campanha do Despejo Zero a nível nacional. E todas essas ameaças, ou remoções, ou suspensões, foram então trabalhadas aí no âmbito do mapeamento. Pode passar mais uma. Para a gente poder trabalhar com esses três caminhos, né, que a gente tinha, tanto o mapeamento e monitoramento, que montou um banco de dados, organizou toda essa informação que vinha chegando e captava isso para a gente poder ter um controle, na verdade, tanto com a incidência das pessoas que estavam ali atuando realmente para suspender uma ação de despejo, para entrar com uma ordem ali de suspensão, para entrar para questionar, na verdade, a autoridade dessas pessoas que estavam fazendo um despejo ilegal na maioria das vezes, e também vindo para a parte da comunicação, porque a visibilidade que se dava a essas situações, que muitas vezes eram invisibilizadas, eram situações que ninguém estava acompanhando, gerava uma comoção, além de gerar uma indignação. Então, a comunicação associada também às outras ações mais concretas ali no local, fazia com que a ameaça, né, de remoção ou até o despejo ilegal mesmo, eles fossem mal vistos ali, principalmente no contexto de estarem proibidos. Pode passar mais um. Pode passar um slide. Acho que travou aqui. Lucas, você quer que Consegue ela ainda? passe mais um? Porque pra gente ela passou. Você tá Ah, vendo tá. o Não apareceu. Perdão. Isso, então, a partir do mapeamento e do monitoramento, a gente teve a compatibilização dessas fontes para a organização dos bancos de dados, porque os bancos de dados eles têm uma organização lógica na qual eles se estruturam para a gente poder mapear esses dados de maneira concreta, assim, em todos os casos. E aí a gente tinha todo esse trabalho do pessoal do mapeamento, de análise da ameaça, da remoção e da suspensão, sendo compilados na criação de mapa síntese. Aí esse mapa síntese ele era publicado a cada 3 meses para a gente poder fazer uma divulgação da situação atual dos despejos no Brasil. E aí todo esse trabalho de mapeamento ele também ia para o pessoal da incidência que trabalhava com a criação de peças legais e para o pessoal da comunicação que trabalhava com essa denúncia, compilação e apresentação desses dados e principalmente para a Júlia, ela trabalhava com esse contato muito forte com as imprensas, com as mídias tradicionais que a gente tem, para criar uma comoção sobre essa situação dos despejos, na sua maioria ilegais. Pode passar mais. E aí, entendendo só um pouquinho dessa questão do problema relacionado aos despejos nesse contexto da pandemia também, nós estávamos desenvolvendo essa análise dos bancos de dados a partir de quantas famílias estavam sendo despejadas, tentando verificar em quais estados ou quais cidades estava acontecendo esses despejos, quais tinham maior prevalência. A gente podia verificar o número de ocorrências, quem são esses agentes que estavam promovendo os despejos, se eram particulares, se eram o próprio estado que estavam ameaçando, né, o direito dessas pessoas e as razões alegadas e o impacto que isso causava na vida dessas pessoas, principalmente quando elas tinham crianças e idosos na composição familiar. E aí a gente reportava esses problemas para espalhar o máximo possível, assim, em diferentes mídias tradicionais, nas esferas, nas redes sociais, para a gente poder construir essa narrativa e discutir o tema a âmbito nacional, mas também levar isso para um caminho assim no desenvolvimento de leis para proteger essas pessoas. E esses movimentos, todos alinhados, assim, uma grande corrente, né, de movimentos sociais foram responsáveis principalmente por mobilizar essas informações que a gente coletava e denunciava. Pode passar mais um. Então, o pessoal da incidência, principalmente dentro da campanha Despejo Zero, trabalhava com a situação da mediação desses conflitos, eles tentavam acompanhar a situação no local, enviavam um advogado, tentavam ali estar trabalhando junto com as pessoas que estavam sofrendo aquela situação do despejo. E eles criaram, então, modelos de suspensão que puderam ser replicados assim, em várias cidades, várias regiões do país,
que era meio que um template já pronto de que a pessoa precisava escrever ali para entrar com uma ordem de suspensão de um despejo, baseado em quais argumentos, baseado em quais leis, baseado em, sabe, quais as bases legais para você contestar a situação do que estava acontecendo. E essa organização, toda essa articulação que foi feita pelo pessoal da incidência, em sua maioria também contando com arquitetos, advogados, promotores, fez um caminho, criou um caminho, né, muito concreto, assim, muito bom para as pessoas poderem pegar esse material e já contestarem e suspenderem realmente situações de despejo. E isso tudo também foi compilado e foi trabalhado a mais fundo na formulação de projetos de lei contra o despejo, que a gente teve o apoio, então, da deputada Natália Bonavides, para dar forma a esse projeto de lei que foi levado à Câmara e foi levado ao Senado e foi aprovado a partir de vários trâmites legais, né, que acontecem dentro da escala federal, mas que a gente teve um projeto de lei aprovado contra os despejos no ano de 2020. Tudo porque a gente tinha essas informações, essa argumentação, todos os casos estudados e como formular essa peça de lei. Porém, ela foi por caráter temporário. Pode passar mais vídeo. Então, a gente teve também algumas decisões que vieram em março de 2021 que mudavam um pouquinho sobre como a gente poderia tratar essa situação do despejo. E os modelos de suspensão também tiveram que se adaptar, porque a gente teve, antes de 2021, a situação da irregularidade, né, desses despejos, mais o trâmite do projeto de lei em nível federal, mas depois também de março de 2021, a gente teve uma decisão, uma DPF, feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em que ele suspendia os despejos tanto em áreas rurais e áreas urbanas, e aí então a gente teve que mudar o processo, a maneira como a gente criava esses modelos de suspensão. Pode passar mesmo. Um dos principais canais de comunicação que a gente teve também para a realização dessas denúncias foi a criação de uma página principal, uma página, um site do Despejo Zero, e a principal demanda que todo mundo trouxe para a gente nesse sentido foi a criação de um botão de denúncia logo na entrada da página, porque era como eles pensavam, na verdade, né? A maior parte das coisas que a gente precisa ali é um botão de denúncia, é um caminho simples. Para quem estiver acessando, já consegue fazer uma denúncia rápida. E também até a gente poder fazer a adesão da campanha também para as pessoas que tiverem interesse sempre ao canto da página. Pode passar. Então, só trazer um pouquinho rápido aqui, superficialmente, das questões da comunicação. A gente teve muitas discussões sempre a âmbito nacional, articulado com os grupos regionais e locais, para falar sobre estratégias, fazer uma conversa sobre como que estava se dando essa luta nos âmbitos locais, regionais. E esses esforços da comunicação, então, eles visibilizavam a situação dos despejos, principalmente nas redes sociais, mas também nos grandes canais de mídia. Como a própria Ju conseguia várias entrevistas para a gente, ou conseguia um contato junto da imprensa, para a gente conseguir veicular informações, ou esse boletim que a gente atualizava a cada 3 meses, no âmbito nacional, no Jornal Nacional, por exemplo, em horário nobre, na televisão. E todos esses convites, né, chamados para ação, que a gente chama, né, convites para pessoas outras integrarem a campanha, também tiveram bastante sucesso. A gente teve uma campanha que ela foi crescendo cada vez mais e também ampliando um pouco a nossa rede de denúncias e de ação. A gente teve um site e depois o formulário de alertas também, que é vinculado àquele site lá que a gente criou. Pode passar, João. A gente tem as estratégias de mitigação que foram adotadas, principalmente a partir nesse âmbito da comunicação, foram baseadas sempre nos dados e nas evidências, ali no esforço nacional da campanha, que liberava esses boletins completos, com uma discussão detalhada de quais foram os locais onde estava acontecendo o despejo, quantas famílias, como as pessoas estavam em situação de despejo, quantas pessoas, quantas crianças. Todo esse detalhamento a gente vai mostrar alguns cards aqui para vocês à frente. Pode passar. E aqui, então, alguns modelinhos de cards que a gente fazia tanto na articulação do pessoal do mapeamento quanto da comunicação. E aí a gente trazia essa informação de maneira mais palatável, mais apresentável, assim,
como um conteúdo rápido, considerando também o contexto das redes sociais atualmente. Então, a gente tinha 63 casos de suspensão e mais de 8.508 famílias não estão nas ruas por hora. Elas estão ameaçadas, elas estão numa situação de, assim, de ameaça de despejo iminente. E aí, em cima, sempre a sistematização organizada pela data. Então, a gente tinha ali em cima 1º de março de 2020 até 17 de agosto de 2021. Pode passar, Ju. Aqui alguns outros cards também para denunciar e também sempre tentando trabalhar com essa questão da identidade, das cores, desse alerta, dessa denúncia com um tom mais forte, uma fonte mais dura, um material produzido para ser veiculado nas redes sociais, mas que pudesse dar uma pintura, assim, pintar esse cenário de maneira rápida da situação dos despejos, quais estados ali do lado estavam tendo o maior número de despejos, e a gente faz esse processo, né? A gente mantinha esse processo de atualização a cada 3 meses. Então a gente viu os números dos despejos crescerem, infelizmente, crescerem muito rápido, além durante a pandemia mesmo. Pode passar, Ju. E aí esse é um boletim aqui, em que compilava todas essas famílias que estão ameaçadas de remoção durante a pandemia no Brasil. Esse também foi de 17 de agosto de 2021. Mas então a gente tinha essas compilações de apresentação dos dados em 3 maneiras separadas, né? A ameaça do despejo, as pessoas que estão em ameaça iminente, quantas famílias e quantas famílias foram realmente despejadas no país durante a pandemia. Pode passar. E aqui, só trazendo para vocês também, a atualização que a gente teve mais recente, em maio de 2022, e a gente teve um detalhamento maior, assim, teve uma evolução nesse processo de compilação realmente dos dados e apresentação deles, que foi uma coisa que teve muito alinhada também com a estratégia jurídica que fez os pedidos à ADPF para a prorrogação da suspensão de despejos no país e também com a comunicação que transformava esses dados de maneira específica, assim, bem objetiva para se discutir uma pauta, tentar se discutir uma situação específica. Quantas crianças no Brasil estão ameaçadas de despejo logo antes do Dia da Criança, assim, Dia das Crianças? A gente teve que trabalhar esses dados cada vez mais, assim, para poder apresentar eles de maneira que causasse realmente essa sensibilização na população e nos tomadores de decisão, para a gente poder lidar com essa situação da violação do direito à moradia da população. Pode passar. Aqui só um acervo de imagens, todas as peças produzidas, isso está tudo disponível também no site da campanha, mas todo o material que a gente produziu a gente publicava em diversas redes, em diversos canais, além do WhatsApp também, e a gente chegou a produzir mais de 560 peças assim nesses últimos 2 anos de campanha. Pode passar. Pode passar. Tira esse slide só. Alguns dos nossos apoios internacionais que colaboraram nessa luta, principalmente ajudando, né, a formatar essa campanha, mas também fazendo painéis e discutindo junto com a gente, que é do RENT nos Estados Unidos, Housing Land Rights Network, EI, pode passar. E a busca pelo apoio nacional, a nível nacional, que a gente conseguiu mais de 150 entidades que assinaram a nossa carta contra os despejos e declararam apoio à campanha contra os despejos no Brasil. Deixa eu passar. Aqui alguns logos dessas entidades também, mas foram bastante, várias. Deixa eu passar. Principalmente fazendo um reforço assim do pessoal dos movimentos sociais, da CONAN, da ONU Habitat, de várias organizações que foram essenciais nessa luta contra os despejos e que ajudaram bastante assim na formatação dos documentos, na ampliação dessa denúncia assim, a nível nacional. Pode passar. E por último, só para passar um pouquinho para vocês, que a gente também teve muitas vitórias. A campanha colecionou muitas vitórias na forma de muitas suspensões de despejo no país. Pelo menos 60 despejos que foram denunciados, que foram descobertos, comunicados, denunciados e entraram com um pedido de suspensão, foram atendidos.
dentro desse processo, assim, durante a pandemia. Então, a campanha, apesar de uma situação bem triste e bem complicada da vulnerabilidade, a gente teve bastante vitória nessa situação do despejo, que a gente também tem que comunicar e tem que ressaltar bastante a importância dessa luta. Pode passar. E agora eu vou passar a palavra para a Ju, que vai falar um pouco especificamente com vocês sobre comunicação, que ela domina muito essa área, e sobre esse contato, principalmente com a imprensa, com a mídia tradicional, ligando assim esse papel, essa informação hoje que a gente tem nas redes sociais com a imprensa da mídia tradicional. Valeu, Lu. Enfim, parabéns por ter feito um compilado assim, tão bem feito da campanha em pouco tempo, né? Enfim, foi uma campanha é uma campanha complexa que se organiza de uma forma complexa, porque tem muitos atores envolvidos, mas enfim, arrasou em trazer, enfim, todos esses pontos, né? A gente viu, pelo que o Lucas trouxe, que a campanha tem aí esses 3 pilares, que é monitoramento, incidência e comunicação, e eles 3 trabalham de forma integrada, né? Enfim, quando a gente monta uma estratégia em cima de novos dados que vão ser divulgados, ou então de uma lei que está tramitando e a gente precisa pressionar pela aprovação dessa lei, ou então tem um caso de despejo que vai acontecer na próxima semana, e a gente precisa pressionar para que esse despejo seja suspenso, que as famílias não, enfim, continuem protegidas contra o despejo. A gente precisa trabalhar, enfim, de forma coletiva entre os 3 GTs. E aí, nesse sentido, a Despejo Zero, né, a campanha tem, enfim, um formato que, às vezes, não, enfim, é comum de não acontecer em outros espaços onde a comunicação está ali mais para divulgar o que foi feito, né, mas aqui a comunicação faz parte dessa estratégia, né? Então, a gente consegue pensar de forma mais global quando que é estratégico lançar esses dados, né? Quando que a gente deve fazer uma denúncia e para que veículo que a gente deve fazer? A gente vai protocolar primeiro um PL ou a gente vai lançar primeiro dados, né? A gente vai, enfim, essa denúncia desse despejo que vai acontecer, a gente vai fazer a denúncia antes na mídia, enfim, ou nas redes sociais da campanha, ou a gente vai fazer isso depois que o GT jurídico entre com um pedido de suspensão, enfim. Tudo isso é pensado de forma coletiva. E aí, para isso, a gente tem algumas estratégias, né, dentro do GT Comunicação. O GT Comunicação, enfim, é abrangente, né, tem várias entidades que fazem parte desse GT, enfim, que algumas participam em momentos mais pontuais, né, de mobilização nacional, outras participam de forma mais orgânica ao longo do ano inteiro. E aí aqui eu vou trazer um pouquinho da experiência que a gente teve, algumas dicas que a gente vem usando para conseguir pautar melhor a temática, né, enfim, dentro do que a gente chama na campanha de defesa da causa, para que a gente possa, enfim, funcionar mais, enfim, contra narrativas, e fortalecer uma estratégia de advocacy, né, que é de incidência política, pelo direito à moradia, enfim, contra os despejos, e por pautas específicas, enfim, pode ser replicado para outras temáticas também, mas como a gente está falando aqui de defensores e defensoras populares do direito à moradia, está muito voltado para esse meio especificamente. Vamos lá. Acho que começar dizendo assim, que a comunicação popular é uma ferramenta de pressão, né? Então, em qualquer espaço que a gente esteja, seja um movimento social, um grupo organizado, uma campanha, né, plural, uma rede, a comunicação precisa ser um pilar, enfim, dessa estratégia mais geral, e precisa ser pensada de forma integrada com os outros GTs ou com as outras áreas de incidência, para que a gente tenha um resultado melhor, enfim, dentro do que a gente quer nesse processo de construir uma contranarrativa dentro de uma temática que não é fácil de construir uma contranarrativa no Brasil, especificamente, que é a defesa do direito à moradia, né? Quando a gente chegar na parte de imprensa, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas por conta disso é importante que seja uma parte integral, né, da estratégia de incidência. Por quê? Porque ninguém faz nada se a gente não está se sentindo, se não se sente incomodado, não se sente pressionado ou constrangido, né? Principalmente num país como o Brasil, em que a gente tem problemas de mil acontecendo, vários problemas sociais, várias pautas acontecendo ao mesmo tempo, que, de certa forma, disputam também pelo espaço e pela atenção do público para conseguir ter uma força coletiva para pressionar por mudanças, para pressionar, enfim, por tomadas de decisão que favoreçam, né, quem está na luta, enfim, pelo direito à moradia.
Então, por conta disso, a gente tem alguns pilares para visibilizar denúncias, né? Falando especificamente sobre a parte de denúncias aqui, que são importantes para quando a gente vai fazer a nossa estratégia de comunicação, nossa estratégia de denúncia, assim, na prática, né? Para as temáticas que a gente está tratando. A primeira é ter histórias, né? Contação de história é o que funciona tanto para a imprensa quanto para a rede social. Contar a história a partir de pessoas, porque a gente sabe que a gente tem dados, a gente sabe que a gente tem denúncias concretas, que a gente tem argumentos, mas nada tangibiliza tanto o que é a luta por moradia do que a gente contar isso a partir da história de uma família, a história de uma mulher, a história de uma mãe, enfim. História de pessoas, né? É isso que vai ser importante tanto para a digital quanto para a imprensa, é isso que vai ajudar a sensibilizar para a temática. Então, é super importante que a gente consiga mapear essas histórias. Além das histórias de vida, é importante a gente ter dados, e por isso que a campanha tem esse destaque, né? Junto com as histórias, é sempre bom a gente ter informações concretas, ou seja, quantas famílias moram numa ocupação, quantas mulheres moram lá, quantas crianças, quantos ataques essa ocupação já sofreu. Não precisa ser uma coisa, enfim, um dado mais geral a gente tem a partir da Fundação João Pinheiro, por exemplo, de quantas famílias no Brasil não têm casa. Mas se a gente vai falar de uma denúncia em relação a uma ocupação que está sofrendo ameaça de despejo, está fazendo uma campanha de mobilização e precisa de apoio social para fazer essa pressão, é importante que as pessoas entendam qual é o contexto daquela ocupação. E isso vem muito a partir de dados, e dados são importantes para a imprensa, são importantes para a gente fazer campanhas de pressão online. Além disso, vídeos, né? Gravar tudo o que for possível e armazenar na nuvem. Então, se aconteceu o despejo, está chegando polícia, enfim, o que a gente puder gravar, o que a gente puder gravar de depoimento também é importante a gente ter isso, porque isso vai servir como imagem de apoio e vai embasar a nossa estratégia de comunicação. E além de história, dados e vídeos, é importante a gente mapear a nossa rede de apoio, né? E pedir para as pessoas compartilharem. Por quê? A campanha Despejo Zero, por exemplo, se a gente for olhar as redes da campanha Despejo Zero, a campanha Despejo Zero não tem tantos seguidores assim. Eu acho que hoje em dia ela não tem nem 4.000 seguidores ainda. Se a gente for olhar para o tamanho que essa campanha nacional tem, de 150 entidades, enfim, e vários pontos de visibilidade que já aconteceram. Mas a gente tem essa rede que é muito abrangente, né, e várias entidades dentro da campanha que tem o seu potencial de multiplicação. A gente sabe que, a partir disso, a gente consegue ter um alcance muito grande, né? Então, quando a gente vai soltar dados novos da campanha, por exemplo, a gente sabe que a gente vai conseguir criar essa onda de divulgação. Por quê? Porque a gente sabe que as entidades que estão envolvidas na campanha, as pessoas que acompanham, enfim, o WhatsApp, para isso, é uma ferramenta super importante também, elas vão conseguir divulgar isso, né? Então, boca a boca chega longe e é uma maneira que a gente consegue organicamente chegar em mais gente, a partir de quem apoia a gente, as pessoas que essas pessoas conhecem, e por aí vai, a gente vai chegando mais longe, contanto que a gente tenha uma narrativa que seja fácil de entender, enfim, e que a gente consiga mobilizar essas pessoas, e isso a gente consegue fazer com certa facilidade, né, para divulgar o que está acontecendo. E aí, com base nisso, eu vou falar aqui primeiro um pouco sobre imprensa e depois um pouco sobre enfim, mobilização digital, para a gente conversar um pouquinho sobre como que a gente consegue atingir melhor esses veículos de comunicação, como que a gente consegue atingir melhor pessoas que podem se engajar na causa enfim, se tornar multiplicadores e defensores da causa junto com a gente. Primeiro, falando sobre meios tradicionais, né? Será que vale a pena? Isso é sempre uma pergunta que rola, né? A gente sabe que existe enfim, com toda razão, assim, existe um pé atrás com a imprensa tradicional, né? A gente sabe que durante muito tempo, e isso vem se desconstruindo muito lentamente, mas movimentos sociais, luta por moradia, ocupações, foram tratadas durante muito tempo de uma forma muito criminalizante. A gente vê isso mudando um pouco, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas basicamente, né? A gente sabe que no Brasil o direito à moradia é uma pauta difícil de tratar na imprensa. É uma pauta difícil, é uma temática difícil, porque ela ainda tem muito um semblante de ser... Enfim, o direito à moradia é uma questão de meritocracia no Brasil, né? Se você não tem uma casa, é porque você não trabalhou o suficiente para ela. E a gente tem muita dificuldade de pautar na imprensa a moradia enquanto um direito das pessoas. Isso vem mudando um pouco, E a gente vê que isso muda bastante a partir das histórias que a gente traz e dos dados que a gente traz para a imprensa trabalhar
a temática de forma mais qualificada. Isso parte muito da contranarrativa que vem da comunicação popular, né? Então, pelo lado positivo, né, é visível que os meios tradicionais estão com mais espaço para tratar das questões do direito à moradia, de ocupações, direito à cidade, de forma mais progressista. A gente sabe que a gente tem mais inserção, né, nesses meios quando, infelizmente, mas é isso, quando acontece o quê? Tragédia, né, quando acontece desastre, quando acontece, enfim, desocupação violenta, ou quando a gente tem histórias que fogem do padrão comum. E por isso que é importante a gente ter histórias mapeadas. Porque quando a gente fala de forma muito abstrata, isso não dá história para um veículo que está já sendo muito cotado para tratar de diversas outras pautas que estão acontecendo. Mas quando a gente tem uma história, por exemplo, de uma senhorinha que tem 106 anos de idade, mora numa ocupação em Goiás, e ela nunca teve uma casa para morar, e isso vai ilustrar o que é a falta de direito à moradia no Brasil, isso é uma história que dá gancho, né? Isso é uma história que a gente consegue inserir, e a partir disso a gente vai construir a nossa narrativa junto com a imprensa. Claro que aí tem toda uma questão de ter um bom contato com o jornalista, a gente vai conversar sobre isso ainda, mas parte disso, assim, de pensar fora da caixa, de tá bom, por que caminhos eu posso falar? Se só falar que a moradia é um direito não está dando certo, por que caminhos que a gente pode costurar para a gente vender histórias para a imprensa e a gente convencer a imprensa de que aquela história é importante, ela é interessante, ela é impactante e ela vai ser veiculada. Então, a gente tem esse lado positivo, né? A gente está com um pouquinho mais de espaço para trabalhar e a gente viu isso a partir da Despejo Zero, né? Foi uma surpresa no início de que a gente conseguiu pautar de forma incisiva. Eu não trabalhei sozinha na parte de imprensa, né? Enfim, a gente teve outras pessoas que pensaram junto comigo, que foram atrás de contatos, enfim. E aí essa parte de rede de multiplicadores é importante nesse sentido. Mas, por outro lado, os jornais estão cada vez menos profissionais, né? As pessoas estão sendo demitidas, enfim, um jornalista está tendo que dar conta de diversas pautas por dia, o povo está sobrecarregado, não para de acontecer tragédia, isso aumenta a concorrência por espaço, isso torna um pouco mais difícil. Então, justo por isso, é importante que a gente tenha, enfim, uma pauta amarradinha, e isso não é difícil de fazer, assim, é uma coisa que dá para a gente fazer, principalmente quando a gente tem uma noção do que a gente, enfim, né, do caso do qual a gente está falando, enfim. Mas é mais uma questão da gente se organizar e depois a gente levar isso com cara de pau e sem vergonha para a imprensa, para a gente, enfim, tentar trabalhar essas inserções. A gente sabe que a gente tem veículos que são mais progressistas, que são do campo, enfim, dos direitos humanos, que vão ter uma abertura maior, mas a gente avaliou dentro da campanha que se a gente estava fazendo uma pressão nacional por aprovação de lei e a gente estava com uma pauta nacional rodando e que a gente ia precisar pressionar o legislativo, o STF também, a gente ia precisar pautar também os veículos que são, enfim, que são mais tradicionais e que têm um alcance maior dentro do país. E aí, como que, enfim, um passo a passo, assim, muito simplificado, né? Mas como trabalhar com imprensa a partir do movimento social que eu estou, do coletivo que eu estou, né? Tem 4 passos que são, assim, fundamentais para a gente seguir e que a gente segue na campanha Despejo Zero e que trazem resultado, né? Primeiro, tem que montar um mailing. Mailing é aquela lista de contato dos jornalistas, que vai ter o nome do jornalista, o e-mail da pessoa e o telefone. Se a gente não tiver o telefone, vai só no e-mail. Se só tiver o e-mail, se não tiver o e-mail, vai só no telefone. Ela não precisa ser grande, né? O que a gente tem que fazer é identificar pelo menos um contato em cada veículo da cidade ou do estado, anotar o telefone e o e-mail da pessoa e bora-se embora. Se a gente não tem esse contato, a gente pode pedir para ONG parceira, ONG geralmente tem e-mail e normalmente cede também quando, enfim, quando o grupo ou o movimento precisa. Se a gente não tem ninguém para quem pedir, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar, a gente vai dar um Google e a gente vai procurar o contato do jornal, enfim, da redação, ligar para a redação e pedir o contato. Quem é o jornalista que cobre cidades? Quem é o jornalista que cobre política? A redação, via de regra, cede esses contatos e aí a gente, enfim, vai trabalhar a partir disso. Aí, depois da gente ter o nosso mailing de contatos, a gente vai para as nossas fontes de entrevista, para acelerar o processo, né? Porque, enfim, é bom a gente já ter tudo organizado antes da gente entrar em contato com o jornalista. O ideal é que o coletivo ou o movimento social já deixe uma lista de fontes, ou seja, a pessoa, né, que vai dar a entrevista já estabelecida. Então, é bom ter um porta-voz para o movimento, né, ou, enfim, para a pessoa que está aí liderando a ação,
e pelo menos umas 2 famílias que moram na ocupação e que foram impactadas. E aí, nisso, entra aquilo de pensar um pouquinho fora da caixa. Quem é que tem uma história que não é tão lugar comum, sabe? Ou então, quem é que tem uma história, ou quem é que fala bem para a imprensa? Quem é que pode trazer uma história, enfim, que vai comover a imprensa? Aí vai, enfim, ilustrar bem por que é que essas famílias estão lutando por moradia. Por que é que uma pessoa passa 3 anos morando numa ocupação, ameaçada de despejo, recebendo todo tipo de ameaça e de violência? Enfim, por que é que a gente diz que a luta por moradia é uma luta das mulheres, sabe? Enfim, será que a gente vai pegar uma personagem que é mãe, vive lá com seus 3 filhos, ou enfim... É isso, a gente tem que pensar em quem são os personagens que vão falar bem pela nossa ocupação para dizer, olha, essas famílias moram aqui, elas merecem ficar aqui. Aí, depois disso, a gente vai escrever a nota. Se puder montar um release, que é aquela nota mais completa, isso é ótimo. Mas, se não puder, o que a gente vai dizer? Vai botar os principais pontos que a gente quer trazer para ali, tópico mesmo, pode ser de uma maneira mais simples. E se for algo que já aconteceu e tiver foto, a gente vai mandar também 1 ou 2 fotos. Se tiver vídeo, a gente vai mandar vídeo. Se for uma denúncia de despejo com violência, principalmente, né, é bom a gente mandar, enfim, se a gente tiver vídeos para mostrar do momento, se a gente tiver fotos do antes e do depois, enfim, o que a gente tiver, a gente vai juntar, e aí a gente vai mandar para esses contatos, e aí depois a gente vai encher o saco. E aí é isso, para fazer comunicação, a pessoa não pode ter vergonha de ir atrás das pessoas, porque é isso, jornalista tem 1 milhão de pautas por dia, se a gente não fica no pé, perguntando, enfim, quando é que a matéria sai, provavelmente a matéria não vai sair, né? É provável que demore, que nunca saia, enfim. Então, tem uma disputa aí por trás, e aí é não ter vergonha de ir atrás disso. Enfim, isso faz parte, isso às vezes é difícil dizer isso, mas isso faz parte, né? Quando a gente vai vender matéria para a imprensa, essas dos dados da Despejo Zero envolve a gente passar, enfim, vários dias namorando jornalista, entrando em contato com o jornalista, ligando, perguntando por jeitinho, enfim, dando umas catucadas, mostrando a urgência, por aí vai. E é assim que a gente vai tentando emplacar elas, enfim, a partir de um trabalho mais de formiguinha. Bom, da parte de imprensa, é basicamente isso, né? Enfim, é importante que a gente consiga manter uma relação também, enfim, se um jornalista conseguiu, de fato, vir para a nossa ocupação, conheceu, enfim, a realidade, entrevistou famílias, é legal se a gente conseguir manter esse contato, né, porque, via de regra, vai se tornar um importante aliado, assim, dentro desse meio, e aí é isso, é bom ter uma pessoa que está dentro do coletivo, enfim, que vai ficar mais nessa função de comunicação. Às vezes isso é difícil, porque, né, não tem gente suficiente para fazer o trabalho, mas é uma das maneiras mais efetivas que a gente tem de fazer com que a comunicação ela seja recorrente. E aí, entrando um pouquinho em internet advocacy, e aí, Sara, eu não sei como é que está meu tempo, eu não estou conseguindo ver aqui, então qualquer coisa, abre aí e me avisa, tá? O microfone. Mas essa parte rapidinha. Tá. Mas, oficialmente, tem mais 2 minutinhos. Se você precisar de um pouco mais de tempo, se precisar de mais uns 5, dá certo. Eu acho que eu termino em 5 minutos no total. Mas Tá. Obrigada por avisar. Bom, e aí a gente sai da parte de imprensa, né, que é, enfim, esse trabalho que foi mais à frente na campanha Despejo Zero, e a gente entra nessa parte de internet e advocacy, né, que é a parte de incidência política pelas redes sociais, comunicação digital e visibilização de denúncias. E aí eu vou passar bem rápido por ela, porque ela é uma coisa que eu acho que acontece de forma mais natural. Mas tem algumas lições aprendidas, né, e alguns caminhos que a gente vai seguindo quando a gente, né, trabalha e vai enfim, tentar posicionar e fazer campanha de pressão e tal, principalmente em relação ao direito à cidade, direito à moradia, que segue um pouco o que a gente faz também para a imprensa, mas enfim, né, de uma forma que é um pouco mais, enfim, que é um pouco mais orgânica. Primeiro, assim, ter vídeos e depoimentos, né? Vídeo alcança mais gente, não precisa ser super editado. Um depoimento falado chega muito mais longe do que um card de denúncia. Então, principalmente quando a gente está falando sobre defesa do direito à moradia, se a gente puder ter pessoas falando sobre isso, isso ajuda a trazer vozes, né? Isso ajuda a trazer rostos e histórias e deixa mais tangível o que é que as famílias estão lutando pelo direito à moradia. Bom, se a gente tem vídeos e depoimentos, a gente tem aqui nossos conteúdos, né? O que a gente consegue, enfim, que são alguns pontos para a gente manter em mente. Primeiro, assim, redes movimentadas, né? A produção de conteúdo não precisa ser da gente, mas é bom que enfim,
A gente tem nossos canais, digamos que eu tenho um movimento social, eu tenho um canal no Instagram, outro no Facebook, eu uso o WhatsApp, enfim, não sei se eu uso o Twitter, mas pode ser que eu use. É importante que as nossas redes elas se mantenham movimentadas, isso por uma questão mais técnica mesmo, para ela se manter relevante, e aí, nesse sentido, a campanha Despejo Zero é um péssimo exemplo disso, porque a gente só movimenta as redes da campanha Despejo Zero quando a gente tem alguma denúncia para fazer, então ela não tem estabilidade nenhuma, mas como a gente tem muito multiplicador do conteúdo, ela acaba se mantendo relevância, né? Porque a gente tem pessoas muito fidelizadas dentro da campanha e fidelizadas no sentido de que acompanha muito de perto porque fazem parte. Mas não é um exemplo a ser seguido. O importante é que a gente consiga manter essa rede movimentada. Então, se a gente fez uma denúncia sobre uma ocupação que está ameaçada de despejo, é legal que a gente consiga manter as pessoas informadas sobre o que está acontecendo na ocupação, né? Então, se hoje teve uma oficina, se vai ter um mutirão daqui a pouco, chegou a ordem de despejo, hoje teve reunião na prefeitura, por aí vai. Tudo isso é bom da gente manter atualizado, porque aí as pessoas conseguem acompanhar e criar vínculos com, enfim, aquele caso qual a gente está falando, esse movimento que a gente está posicionando. A gente não precisa fazer todo o conteúdo, né? Se a gente participa de redes diversas, como, enfim, o BR Cidades, ou como a Despejo Zero, ou como o Fórum de Reforma Urbana, a gente pode aproveitar para compartilhar conteúdo dessas redes parceiras para manter o canal ativo. O legal é que a gente consiga manter esse canal ativo. Bom, e aí a gente passa para... Agora a gente teve conteúdo de denúncia. Uma forma que a gente tem de chegar mais longe nas pessoas é mandando tudo por direct, né? Vai mandando no inbox das pessoas, tanto no WhatsApp, compartilha nos grupos, manda no direct. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Mas dentro do Instagram, por exemplo, do Facebook, é uma coisa que a gente faz menos, mas que vale a pena fazer. Manda o link para o conteúdo, pede para a pessoa compartilhar, pede para a pessoa se engajar, para ajudar esse conteúdo a organicamente, ou seja, né, de forma mais natural, chegar em mais espaços e chegar mais longe. E aí isso funciona também para marcação, né? Marcar, pedir para parceiro marcar o arroba enfim, do movimento, é uma maneira de chegar em mais pessoas, enfim. E aí, dessa forma, a gente vai usando a nossa própria militância, né, e as pessoas que são nossos apoiadores para conseguir multiplicar esse conteúdo e a gente conseguir construir uma onda de pressão maior. E aí isso é bom que isso seja pensado, obviamente, junto com uma estratégia mais abrangente de por que a gente está fazendo uma campanha de pressão, né? O que a gente quer no final das contas, mas existem várias redes que podem também dar esse tipo de apoio, principalmente na parte de mobilização e pressão online. E aí, por isso, é importante ter mapeado, enfim, essas redes de apoio das quais a gente participa. E aí, algumas coisas para a gente pensar, só, né, para eu fechar aqui a minha parte, depois, enfim, se tem muito debate, mas fica aí, que eu acho que, em primeiro lugar, uma chamada de ação, né? Como é que as pessoas podem se envolver? A chamada de ação é basicamente, é como se fosse um gatilho que você coloca no final de qualquer conteúdo que você tenha feito, que você vai pedir para as pessoas fazerem alguma coisa a partir daquilo. Beleza, a gente informou a pessoa que está tendo uma ameaça de despejo, a gente está fazendo aqui essa denúncia, mas a gente quer o quê que as pessoas façam? A gente quer que as pessoas tirem uma foto segurando a plaquinha, dizendo assim, fica a ocupação tal. A gente quer que as pessoas compartilhem aquele conteúdo e marquem. A gente quer que as pessoas gravem um vídeo de apoio. Tudo isso é chamada de ação, tudo isso é válido, sabe? Mas a gente precisa pensar o que a gente quer e de que forma as pessoas podem fazer alguma coisa a partir daquela denúncia que a gente está fazendo. Porque isso vai fazer com que as pessoas acompanhem mais de perto, né? E se tornem multiplicadores e defensores, enfim, daquela causa que a gente está trazendo. Tem um ponto aí sobre energia e estratégia, né? O que vale a pena a gente investir esforço? Enfim, eu trouxe aqui, assim, acho que 1 milhão de coisas diferentes para falar, porque, enfim, né, a campanha Despejo Zero, que é a partir de onde eu estou falando, ela existe há acho que 2 anos, então a gente teve muito tempo para ir desenvolvendo estratégias e diversificando essas estratégias, mas é importante a gente pensar, para esse momento que a gente está, o que vale a pena a gente investir esforço, né? Quanta gente a gente tem que pode investir esforço nisso que a gente está fazendo? E aí, um exemplo por exemplo, live. Acho que a gente vai entrar aqui em consenso de que ninguém mais aguenta ver live, né? Então, talvez não seja o caminho que a gente quer seguir. Mas se por acaso a gente vai fazer uma live com alguém que tem muito seguidor e que chama a atenção, aí sim, vale a pena. Então, é bom dar uma pensada, assim, o que a gente vai fazer nesse momento de denúncia, o que a gente quer pedir para as pessoas e focar a energia naquilo. Porque quando a gente faz muita coisa com pouca gente para colocar a mão na massa, a gente acaba tendo um retorno menor.
E aí, alcance, né? Como é que a gente pode aumentar nosso impacto? E aí é o quê? É pedindo para todo mundo que está na nossa rede compartilhar, é mandando no direct, é a gente pensando, enfim, aqui na cidade onde eu moro tem tal pessoa e ela tem muitos seguidores, ou então tem essa pessoa daqui que é meio famoso, enfim, ele é cantor e tal, pode chegar junto, vou entrar em contato. Como é que a gente pode fazer isso? Enfim, são todas estratégias válidas, né? Mas que eu acho que são três pontos que precisam sempre estar na nossa mente quando a gente vai pensar principalmente em campanha de pressão e de advocacy online, porque a gente precisa que as pessoas não sejam só alcançadas, mas que elas sejam engajadas a agir, e que é o grande desafio, né? E aí, para isso, testando, enfim, planejando e testando. É basicamente assim que funciona a partir da parte de comunicação. Obrigada, Sara. Acho que eu terminei aqui. Vou parar de compartilhar. Obrigada a você, Júlia, você e Lucas, muito obrigada. E aí, gente, nem vou me alongar tanto, até em respeito à diferença de fuso de Alexandre, eu já passo direto a turma para ele. Alexandre, tudo certo por aí? A turma é Tudo bem. sua. Valeu, obrigado. Vou compartilhar aqui. Tá certo. Não sei se... por alguma razão, não estou conseguindo compartilhar aqui. Não sei muito bem. Quando você clica em share screen, não está indo? Ele está dizendo aqui que não tem, como se não tivesse autorização. Posso te mandar, Sara, Pode me mandar. Só por achei estranho que você e-mail? está como co-host, mas enfim, coisas do Zoom, às vezes ele tem dessas. Mas pode me Eu mandar. reiniciei. Então, não sei se vale a pena abrir para perguntas um pouco, enquanto a gente faz isso. O que você acha? Eu acho que a gente pode deixar para o final, você me Tá mandando. bom. A gente... É que eu estou vendo aqui o seu e-mail. Pode ser por e-mail da escola também, se estiver mais fácil. Que a gente te enviou e-mails por lá. Isso. Aqui eu estou mandando agora 2 segundinhos. Então, enquanto eu faço isso, é incrível a apresentação da Júlia, que a gente teve agora, e do companheiro também, foi muito interessante, e realmente a campanha do Despejo Zero é essa sincronia, essa coordenação entre essas diferentes práticas, né, da parte jurídica, da parte da incidência, da parte da comunicação, é impressionante, realmente, e também da produção do conhecimento, né? Então, existe toda uma coordenação e um campo do conhecimento que se junta e que, conjuntamente, em um processo coletivo, consegue alcançar esse impacto que teve, uma campanha que é reconhecida internacionalmente pelo seu poder de levar esse tema, né, para frente e também de conseguir resultados concretos. Então, realmente, poxa, que bom escutar essa apresentação, esse detalhamento desse processo que foi tão bonito e também tão forte, que continue. Então, Sara, não sei se você recebeu o e-mail, mandei Não, você mandou para mim ou para o para a e-mail da escola? escola, da escola. Deixa eu ver se caiu no spam de repente. Não, aqui não apareceu. Estranho. Uhum. Por alguma razão, ele está me dando aqui que Chegou agora, Sara. Chegou? Show. Deixa eu pegar aqui. massa. Pronto. 5 segundinhos, gente. Então, eu vou fazer um pouco essa reflexão, um pouco menos detalhada, não de uma prática específica, do processo específico, mas um pouco refletindo a partir das experiências que eu tive e também conectando um pouco com o que já foi colocado, né, para a gente tentar um pouco refletir sobre essa relação entre a comunicação popular e a produção do direito à cidade, né, um pouco essa temática principal que eu vou tentar fazer um pouco essa reflexão também para a gente avançar nessa discussão. E eu queria começar falando um pouco
como que nesse processo de, de conflito, de denúncia, de luta pelo avanço do direito à cidade, a produção das narrativas, como a Júlia estava comentando, é fundamental nessas negociações e nesse processo de produção do direito à cidade. E essa produção da narrativa está mediada pelos meios de comunicação, né? Então, então, o que eu quero colocar aqui que a luta pelo direito da cidade, pelo avanço ao direito à moradia, está condicionada e relacionada diretamente com as lutas por uma comunicação mais justa, mais inclusiva, mais representativa, né? Então, eu acho que tem uma conexão aqui muito importante dessas duas temáticas. Sara, não sei se você conseguiu receber a apresentação. Consegui, está quase lá, Alexandre. Vamos lá. Então, esse é o meu ponto de partida inicial. E dentro de uma conjuntura que tanto os espaços dentro das cidades, né, que estão comodificados, que estão sobre a pressão da lei do mercado, também as relações e os espaços dentro da produção da comunicação passam por processos parecidos, né? Então, eu acho que não tem, se a gente passar para o próximo slide, Sara, por favor, obrigado por me ajudar aí nesse processo. Eu acho que não teve talvez um momento muito emblemático, assim, vocês vão conhecer de perto isso, foi o incêndio do prédio, né, ocupado no Lar Paissandu em maio de 2018, onde, por mais que, assim, a Júlia falava um pouco dos avanços, de como a mídia estava tratando temas das ocupações, mas a gente viu que esse incêndio e como foi tratado pela mídia de maneira que contribuiu para a criminalização dos movimentos sociais, né? Foi quase colocado como se fosse culpa dos movimentos, o fato do incêndio, não a crise habitacional, né? A gente teve uma luta por narrativa muito forte nesse momento e que, infelizmente, os canais de comunicação, os poderes dominantes de produção das narrativas desse momento ganham muita força, enquanto que muitas pessoas estavam ali sendo afetadas diretamente e que, claramente, isso representava uma crise muito profunda em termos da falta de uma moradia adequada, né, do direito à cidade. Então, eu só queria começar um pouco nesse contexto, né, que a luta pelo direito à moradia, ao direito à cidade, está aqui totalmente conectada com a luta por uma comunicação mais justa e inclusiva. Se a gente passar pelo próximo slide, será que Então, quando pelo menos na minha experiência trabalhando dentro dessa área, o que eu tento sempre trazer, conectar ou pensar na interseção de três componentes, de três elementos. Por um lado, a gente tem as práticas de comunicação, que são variadas, né? A gente tem diferentes níveis também de apropriação e níveis de, vamos dizer assim, de apropriação do usuário dessas práticas de comunicação, seja aqueles que têm um conhecimento mais técnico ou mais popular, e como que isso está sendo utilizado no seu cotidiano, nas suas práticas também de contestação. Então, temos aí tem todo um arquipélago, uma ecologia, um portfólio de práticas que a gente pode estar conversando e é incrível como experiências que a gente estava escutando agora, como elas têm vários componentes que estão sendo misturados ali, né, e que são usados de maneira muito estratégica e complementar, seja pelo WhatsApp, seja o Facebook, seja também o mapeamento, seja o release, a relação com os jornalistas. Então, é realmente uma diversidade muito grande aí que a gente pode conversar. E um outro elemento dentro desse triângulo é o planejamento urbano e a produção social do habitat. A gente tem aqui tem todas essas temáticas essas relações de poder que estão constituindo, né, o acesso à cidade, o acesso à moradia e os processos de decisão. E aí a gente, como é que essa relação entre uma coisa e a outra, então, eu acho que
a campanha do Despejo Zero falou muito bem sobre isso, né? Sobre essa relação das práticas de comunicação e também sobre os temas do direito aqui à moradia e como que essas leis, as normas estão produzindo isso. Mas eu acho que tem um outro elemento que é o terceiro elemento que eu vejo que é um elemento que para mim é muito importante, que vem também de uma formação de educação popular, que vem do processo de empoderamento, de emancipação, muito paulo freireano, que tem a ver com como que os processos de comunicação, como processos, têm o poder, têm possibilidades de desenvolver novas redes de solidariedade, de engajar de maneira mais crítica com o que está acontecendo na nossa sociedade e de como ele pode, então, ser um caminho para abrir novas possibilidades de incidência, de produção e até de uma imaginação de um modo de viver que seja, né, dentro do mais justos e mais sustentáveis. Então, para mim, uma questão fundamental dentro do que eu trabalho é como trazer esses três elementos, né, o processo, as práticas, as tecnologias por si e a produção da cidade, a produção do espaço e os elementos que estão constituindo isso, e perguntando como que organizações de base, grupos, movimentos sociais usam essas práticas para construir o direito à cidade. E aí, se a gente vai para o próximo slide. Então, eu vou estar falando a partir de umas experiências que eu venho tendo do uso por exemplo, da fotografia participativa ou do vídeo participativo em diferentes contextos. Eu sou originalmente de Salvador e fiz meus estudos de doutorado sobre um projeto de urbanização de uma favela em Salvador que chama o Ribeira Azul, que foi financiado pelo Banco Mundial. Eu fiz o meu trabalho a partir daí e tenho uma formação que é uma mistura de jornalismo com estudos de desenvolvimento urbano, e o meu doutorado foi em planejamento urbano. Então, a minha tendência dos meus trabalhos tem a ver um pouco conectando essas temáticas, né? E aí eu venho trabalhando na Serra Leoa por bastante tempo, em Freetown, onde eu fiz uma série de trabalhos sobre fotografia participativa, mas também sobre planejamento participativo de assentamentos informais em Freetown, com colegas e um instituto de pesquisa em Freetown. Estou com esse projeto agora que a Sara comentou no começo quando ela nos introduziu, que é um projeto trabalhando com a União dos Movimentos de Moradia, trabalhando com a UFABC, para ver o papel da comunicação popular no avanço ao direito à moradia, e é um projeto que trabalha também com os movimentos sociais em Lagos, na Nigéria, que também esse diálogo começou quando a gente estava na pandemia, quando a gente começou a fazer um pouco essas trocas pela internet, onde houve um pouco essa reflexão sobre como que cada grupo estava usando práticas de comunicação para responder ao tema do direito à moradia dentro de um contexto da pandemia. Então, só para situar um pouco o tipo de trabalho que eu venho fazendo. E a gente vai para o próximo slide. E uma das questões que saíram nessas reflexões, por que então esses movimentos sociais estavam se utilizando de ferramentas de comunicação dentro das suas práticas de resistência, né? Dentro das atividades que estavam fazendo, por que essas práticas de comunicação estavam sendo utilizadas? E uma questão fundamental que vem à tona é a falta de representatividade dos canais de comunicação dominante, onde os movimentos sociais e suas pautas, suas agendas não são representadas, e a gente conversou também já um pouco aqui sobre o processo de criminalização, eu vi no chat também que houveram comentários sobre isso. Ao mesmo tempo, existe essa necessidade, essa urgência de denunciar violações de direitos humanos. A campanha de Despejo Zero é um exemplo muito forte disso, né? E as práticas de comunicação ajudam a fazer essa denúncia instantânea com todas essas ferramentas que a Júlia Estratégia nos comentou, que nos ajuda a dar vida, a realmente a tentar ter um impacto dentro
dentro dos canais de comunicação para essas denúncias, para ter um poder não só no público como um todo, mas também nos processos de tomada de decisão. Mas também saiu muito forte nesse momento de campanha também a questão do fake news e que como que isso gera desinformação e como que também isso reproduz um processo de criminalização e movimentos sociais dizendo que nós precisamos criar uma certa legitimidade ou credibilidade nas informações que a gente pode compartilhar com os nossos membros ou com a sociedade como um todo. Então, as práticas de comunicação vêm também com esse objetivo. Como é que a gente pode criar meios de comunicação com credibilidade para informar os membros e a sociedade do que está acontecendo realmente, como é que as pessoas estão sendo afetadas pela falta do direito à cidade, pelas violações do direito à moradia. Também um elemento muito forte que saiu nesses diálogos é a frustração dos espaços de tomada de decisão, nesses espaços que se chamam participativos, seja pelo plano diretor, seja pelos planos de bairro, seja nesses espaços que a gente chama esses espaços convidados de participação, onde as pessoas não se sentem ouvidas, que os seus anseios não são representados, que não se sentem que tem um impacto suficiente sobre elas. Então, as práticas de comunicação, seja nesses diferentes estilos, muitas vezes vêm como resposta a isso também. Há uma certa frustração nesses espaços e como, então, se pode ter como é que se pode criar um novo discurso, uma nova forma de representar a visão de uma transformação urbana que seja com mais autonomia, com mais flexibilidade, com mais possibilidade de articular. E aqui a gente tem certas ferramentas que vêm como assim, um mapeamento, mas também planos alternativos, que muitas vezes se utilizam de ferramentas de comunicação para divulgar também outras visões e possibilidades de transformações urbanas que estariam fora desses espaços, vamos dizer assim, convidados, esses espaços que estariam neutralizados, chamados de participativos. E, por isso, essa quinta motivação, que muitas vezes vem por essa ambição de ter uma nova forma de produzir narrativas alternativas sobre a cidade. E, principalmente, também uma população mais jovem que tem interesse de produzir narrativas de outras maneiras, que não são das maneiras tradicionais, de consultas, né, os processos mais rígidos, mas que nos meios de comunicação muitas pessoas e grupos encontram novos caminhos e possibilidades de representar seus imaginários, suas ambições, seus desejos e também suas necessidades. Então, a gente vai para o próximo slide. Então, só algumas práticas que eu trabalhei um pouco nessas iniciativas, mas que também tem um pouco a ver, só para a gente, de uma maneira um pouco mais tangível, a gente está falando de fotografia participativa, por exemplo, e onde, dentro dos processos que eu estive envolvido, que é um processo onde câmeras são usadas, seja o telefone, por grupos que discutem sobre uma questão específica que gostariam de refletir e que vão, a partir daí, fazer um processo de documentação e logo se utiliza dessas fotos para então discutir quais são os elementos principais e aí, a partir daí, desenvolver uma estratégia de comunicação e também de reflexão do que seriam as problemáticas principais e como se poderia avançar essas temáticas em um processo de incidência. Então, eu acho que eu vi muitos exemplos de como a fotografia participativa, por exemplo, foi usada por movimentos sociais que estão ocupando prédios no centro de São Paulo, por exemplo, como foi no caso da ocupação Marconi, que foi uma das coisas que funcionaram dentro daquela campanha, quando estavam lutando contra o despejo.
em um certo momento, foi o fato de eles terem fotografias, histórias específicas de pessoas. A Júlia fez essa reflexão também de como tornar aquela história mais pessoal, né, de como as pessoas estão sendo afetadas. Foi um elemento que foi utilizado mesmo dentro dos espaços jurídicos. Claro que isso precisou ter um certo formato, umas certas considerações, mas foi interessante ver esse papel da fotografia, né, e da fotografia feita pelos próprios moradores, como essa pode ser utilizada como evidências em espaços jurídicos, né? Ou o vídeo participativo, como também um meio de desenvolver campanhas. No caso da Nigéria, em Lagos, teve um filme muito forte que foi produzido por um dos grupos com que eu estava trabalhando, que que se autodenominaram refugiados na própria cidade, pelo fato de não se sentirem representados, pelo fato de se sentirem excluídos, marginalizados dentro da própria cidade. E essa história, esse discurso foi muito interessante, feito por um vídeo que logo depois foi compartilhado pela internet, e também se foi utilizado esse slogan, foi utilizado em várias outras instâncias, de interessante também de tentar mobilizar a falta de direitos que muitos moradores, que são 70% da população de Lagos, que vivem em situações precárias, né? Notícias por WhatsApp, a gente falou muito também disso, sobre como que o WhatsApp pode ser um meio muito, muito interessante. A União, a Evanisa da União me explicava, por exemplo, de como que durante a pandemia as pessoas faziam mensagens para sensibilizar as pessoas sobre os riscos de que poderia ser feito durante a pandemia. Isso são redes sociais criadas através da luta pelo direito à moradia, e que, a partir daí, esses são usados através de fazer notícias com credibilidade, né? Com aquela pessoa com que você conhece, que faz parte da sua rede, e faz um vídeo e manda para aquele grupo, e logo uma outra pessoa que tem uma nova rede faz um novo vídeo com o mesmo conteúdo, e assim vai passando com certa credibilidade, familiaridade com aquela pessoa que está compartilhando aquela informação, em vez de ser uma informação feita por uma central, vamos dizer assim, de comunicação, mas como que esse processo de descentralização da produção do conteúdo pode ter um impacto muito importante para as pessoas também, para terem mais esse maior credibilidade, ter um impacto nessa informação compartilhada. O rádio ainda continua sendo um elemento muito importante para também sensibilização e comunicação. Histórias digitais, muito interessante, como no caso de Lagos. Eu posso compartilhar aqui depois uma página na internet que eles criaram vários, que eles chamavam de Corona Diaries, ou diários do Corona, que são várias historiazinhas, que são com pequenos podcasts, ou áudios que moradores refletiam sobre as suas situações, para tentar também contestar certas narrativas de como que a população mais vulnerável estaria em Lagos, sendo disseminando ou sendo fatores importantes na disseminação, né, do vírus do corona, e que isso realmente não era o caso. Então tiveram várias campanhas para tentar contestar essas visões. E o mapeamento digital, a gente já viu aqui como que o mapeamento digital pode ser fundamental para denunciar, mas também incidir sobre políticas públicas, né? Então, se a gente vai passar pelo próximo slide. Então, para mim, nessas questões, todas essas experiências, a gente também tem essa perspectiva de um processo de coprodução da comunicação, então, tentar fazer do processo de produção desse conteúdo, de ter um elemento de emancipação, de empoderamento, de continuar apoiando essas redes de solidariedade, de também ter um papel de formação política, né, dentro desses próprios processos de produção do conhecimento. Então, a gente vê como existe essa interseção
entre a educação popular e a comunicação popular, que é muito importante, né, e que tem um poder muito significativo. Nos processos que eu venho me envolvendo, eu tenho feito metodologias que são divididas em 5 passos, onde a gente sempre tem um processo de diagnóstico coletivo, né, de tentar entender qual é a situação, antes mesmo de pensar no que estratégia de comunicação ou ferramenta de comunicação, pensar um pouco qual é o elemento que está sendo discutido, e a partir daí fazer um planejamento que seria o planejamento de uma estratégia de comunicação, qual é a audiência, qual é o meio mais adequado, quais são os canais e como é que isso pode ser transformado, então, em um conteúdo, então, fazendo as histórias né, então, já fiz bastantes atividades coletivas muito bonitas de fazer grandes storyboards, que são essas assim, criando cenas vamos dizer, de um vídeo, ou seja, um podcast, minuto por minuto, o que a gente vai estar contando, por quê, quais são as falas, e as pessoas desenvolvendo seus próprios roteiros coletivamente, e que isso pode ser um processo muito interessante de troca e também de produção de narrativas coletivas. E a partir daí, depois de fazer esse roteiro, então tem um processo de produção, onde as pessoas estariam elas mesmas tirando suas fotos, fazendo seus vídeos, seus podcasts, e que esse é um momento também muito importante de trocas de conhecimento técnico, né, de uso da ferramenta, que tem um elemento muito interessante aí também de poder reproduzir esses conhecimentos, e depois que seria esse 4º estágio de trabalhar esse material, né? Que o material, uma vez produzido, tem que ser trabalhado, né? como qualquer editor que estaria ali trazendo, mas fazendo isso de maneira coletiva, se torna um processo, assim, quando você está decidindo se vai incluir esse material, se não vai incluir o outro, se aquela imagem foi boa, se não foi, tudo isso se torna uma desculpa, um meio de também se discutir que tipo de imagem, né, e de narrativa a gente quer compartilhar. E depois esse momento de compartilhamento, né, que eu fiz já algumas sessões de cinemas, que a gente foi um projetor de noite numa área, e aí a gente envolve uma comunidade como um todo, as pessoas se veem, né, nos vídeos que elas mesmas teriam feito, e todo esse processo de compartilhamento se torna um momento muito especial, um momento também de convidar outras pessoas, convidar atores específicos. Então, o que eu estou tentando descrever aqui é como que o processo de produção desse meio de comunicação, na produção né, do produto de comunicação, tem uma possibilidade de criar laços, de a gente ter um processo de conscientização e também de incidir sobre os processos políticos, né? Que eu acho que tem um papel muito interessante aqui. Mas também temos riscos, e aí eu queria refletir um pouco sobre alguns riscos desses processos e algumas decisões que eu acho que é importante que em qualquer processo desse, a gente vai para o próximo passo. Então, eu vejo assim, eu vejo que quando estamos pensando nessas estratégias de comunicação, às vezes, e as coisas não são tão rígidas assim, mas a gente poderia pensar um pouco nesses 4 quadrantes. Embaixo a gente tem uma linha mais focada no processo, um processo que pode ser mais emancipatório ou menos emancipatório, pelo fato de ser um processo que seja mais fechado, um processo que às vezes é feito mais por técnicos da comunicação, e a gente tem um produto, né? E às vezes tem um produto que seja altamente impactante, que consegue alcançar, comunicar os seus objetivos para uma audiência específica, e tem outros produtos que não acabam tendo tanto poder de impacto. Mas o que eu queria colocar é que diferentes estratégias de comunicação têm seu valor em diferentes momentos, né? Por exemplo, se a gente vai nesse slide,
Eu acho que em alguns vídeos que eu participei nesse processo participativo, eu senti que teve um processo muito legal, muito emancipatório, onde muitos participantes conseguiram também tratar sobre o trauma que é fazer parte de um despejo, e como é importante superar esse trauma de maneira coletiva, e o fato de fazer um filme sobre o que aconteceu e de como isso impactou, teve um papel muito importante para também avançar na luta pelo direito à moradia. Só que o produto em si, o vídeo que foi feito no final, não foi grandes coisas, não teve um processo de compartilhamento grande, não teve um poder de incidência nos processos de tomada de decisão. Mas, mesmo assim, teve um papel importante naquele momento, para aquele grupo, para fortalecer a luta pelo direito à moradia. Por outro lado, você tem situações que, vamos dizer assim, no quadrante de cima, no verde, onde você tem campanhas que são produzidas muitas vezes não por um processo emancipatório, que assim, às vezes são mais independentes, com uma característica mais técnica, mas que você tem produtos altamente de alta qualidade e que conseguem ter um impacto, né, que avança o direito à moradia e que consegue incidir nesses processos. E, às vezes, você tem campanhas que conseguem alcançar essas duas coisas. Em alguns casos, a gente consegue, que é o lado superior direito, né, onde tem esse quadrante rosa, que seria onde a gente tem um processo que foi um processo coletivo, um processo que teve seu elemento também de emancipação, de reflexão, de construção, né, de um projeto coletivo de mudança social, mas, ao mesmo tempo, também conseguiu gerar produtos que impactaram nas tomadas de decisões e avançaram nas agendas, nas pautas do direito à moradia, né? E, às vezes, essas coisas acontecem. Eu acho que aqui não é tão fácil alcançar esse objetivo. Às vezes, a gente tem que, em processos mais abertos, você, às vezes, não necessariamente alcança esse impacto e, às vezes, tem que fechar o processo um pouco mais e, às vezes, se torna um pouco mais rígido por aquele objetivo de incidir num momento específico, como foi aquele caso daquele espaço jurídico da ocupação que eu tinha falado antes, onde as fotos tinham que ser feitas com umas certas características para poderem ser aceitas no processo, né, que estava no processo jurídico de despejo. Então, você, às vezes, tem que ter umas características bem específicas para que isso tenha um impacto, e isso você acaba comprometendo o processo. E isso não é que um seja melhor ou mais certo do que um outro, mas eu acho que são negociações estratégicas que cada momento tem o seu momento. Se a gente vai para o próximo slide, uma outra reflexão metodológica que eu queria colocar para vocês é que também toda tecnologia e plataforma de comunicação tem seus preconceitos, né? Não existe uma tecnologia neutra, não existe uma plataforma neutra, e eu acho que, às vezes, nós não fazendo essa reflexão do como que, muitas vezes, nossa própria luta pelo direito à moradia se utiliza plataformas que estão ali naquele processo comodificando as próprias lutas pelo direito à moradia, né? Hoje em dia, a gente vê plataformas como o Facebook, que está ali constantemente absorvendo essas informações que estão sendo compartilhadas pelo Facebook, e isso se torna um produto econômico, né, para o Facebook, né, que agora chama o Meta, né, que é a companhia que agora que está ali. Então, os dados que estão sendo gerados a partir da interação dessas plataformas sociais têm um valor econômico. E claro que aí são decisões muito difíceis, porque, por um lado, você tem essa estratégia, um meio que está tão inserido, né, no tecido social, que faz sentido, nos ajuda a mobilização social, mas, ao mesmo tempo, ele tem ali, você tem também certos, você está se reproduzindo uma lei de comodificação de dados, né, que é complicada e que também é contraprodutiva. Então, como essa reflexão é feita, eu acho que é interessante. Muitos dos nossos instrumentos de comunicação, nossas tecnologias e suas funções automáticas que nos ajudam
a captar imagens, fazer filme com muito mais facilidade, ela também tem tendências preconceituosas, né? A gente sabe de como que pessoas com a pele mais escura muitas vezes não têm o mesmo brilho nas funções automáticas de telefone, por exemplo, de câmeras, né? Então, tem certos... quando a gente faz... e isso vai né, até na discussão sobre como que polícias estão usando essas câmeras para o reconhecimento de pessoas. Bem, você tem toda uma série de preconceitos que estão infiltrados na própria tecnologia, que eu acho que tem que ser levado em consideração também no processo de representação de comunicação, né, e de como é que isso reproduz meios preconceituosos. E, finalmente, quando a gente fala muitas vezes da produção das narrativas, das histórias, a gente também está se utilizando certas visões, né, de convenções do que é uma história impactante, que muitas vezes impõe um modo de contar histórias. E isso eu acho que tem uma possibilidade de reduzir outras maneiras de se expressar, outras maneiras de comunicar, que poderiam estar abrindo novas interpretações sobre situações específicas na luta pelo direito à moradia. Então, eu acho que aí temos aí também quando a gente foca, né, nessas convenções para ter um impacto, para que as histórias tenham né, um certo impacto nos meios de comunicação, tem também ali certas a gente está fechando a porta também para outros meios de produção de narrativas que poderiam estar tendo uma sensibilidade a outras maneiras de ver, de sentir, de atuar na cidade, né? Então, eu acho que isso é um elemento para a gente também levar em consideração quando pensamos nessas ferramentas. E aí a gente vai para o próximo slide, que eu acho que eu estou concluindo as considerações finais. Então, quando a gente pensa como movimentos sociais podem usar práticas de mídia e comunicação, né, na luta pelo direito à cidade, eu acho que saíram, na minha experiência até agora, 4 elementos que eu acho que são fundamentais. Tem a comunicação como um meio de coleta de dados para coprodução do conhecimento, né? A gente tem os mapeamentos, você está ali coproduzindo o conhecimento da cidade através de práticas de comunicação, de uma maneira que dá muito... você está ali com o poder da própria pessoa produzindo esse conhecimento. A comunicação também é utilizada e é fundamental para mobilização e para aumentar as capacidades organizacionais dos movimentos sociais. Hoje em dia, os instrumentos, as plataformas, as infraestruturas de comunicação são essenciais para a mobilização social dos movimentos sociais. As comunicações, a comunicação tem um papel fundamental na conscientização crítica, tanto seja aquela mais pessoal, naquele processo de ter um processo de conscientização aqui no processo mais paulo-freireano, mas também numa conscientização pública, né, com o papel que a comunicação pode ter para compartilhar a sociedade e para que a sociedade como um todo tenha novas sensibilidades para compreender novas experiências de vida que às vezes não estão sendo incluídas por causa do meio de como a informação está sendo compartilhada. E que a comunicação, finalmente, tem um poder, e os instrumentos de comunicação, produtos de comunicação, têm um poder fundamental na luta, porque podem ajudar a impactar, a incidir sobre políticas do planejamento, seja positivos ou negativos, né? Em leigos, um último exemplo aqui para eu fechando minha contribuição, eu vi muitos em leigos, mesmo tendo, quando você tem os processos jurídicos que estariam ali dizendo que não se poderia fazer uma remoção específica, os movimentos sociais não compartilhavam com a gente como que a mídia era utilizada pelo poder dominante, pelos políticos, para criar um discurso de legitimidade para poder remover as pessoas de certas áreas da cidade, mesmo quando existia ali um processo jurídico que estaria
dizendo que a remoção era ilegal daquela população. Então a mídia ali está sendo altamente usada como um instrumento de poder dentro dos atores dominantes da cidade, mesmo como também quando as pessoas se utilizam das estratégias de comunicação para fazer enumerações, para contar quantas pessoas moram em assentamentos precários, se utilizando deles também para fazer exposições de arte, demonstrando novas experiências, né, ou compartilhando com a sociedade como um todo quais são essas experiências de vida e que isso faz parte da cidade, né, que não é uma outra cidade, que isso é a cidade, que por isso precisa do reconhecimento para poder também ter uma vida digna dentro da cidade. Então, eu acho que eu vou parando por aqui, e eu acho que esse é o último slide, se eu não me engano. Isso aí, tá bom, obrigado. Muito obrigada a você, Alexandre. Acho que foram ótimas contribuições para a gente pensar comunicação e a partir de várias perspectivas, né? Assim, acho que de vários territórios, incidindo também de várias formas. Acho que as falas de hoje elas foram bastante ricas, não só em experiências, em conteúdos, mas também em formas de instrumentalizar, né? Como é que a gente pode pensar nossas próprias comunicações também, como é que a gente pode ser os nossos próprios veículos de comunicação. Eu vou aqui trazer Júlia, e acho que Lucas não está mais entre a gente aqui na chamada. Ele teve uma emergência pessoal, e aí estaremos com Alexandre e Júlia. Alexandre, como é que está em relação ao fuso? Dá para ficar Vamos por lá. Vamos, agora eu estou com o meu vinhozinho aqui, está tudo tranquilo. Maravilha, então, gente. A gente teve perguntas. Eu vou aqui compartilhar para que a gente possa, então, debater um pouco mais, juntos e juntos. As primeiras, ainda voltadas para o que Júlia trouxe, da campanha Despejo Zero. Jackson Roger perguntou como é que foi a campanha na Amazônia Legal, né? Então, se você poderia compartilhar um pouco sobre isso. Foi bem direta a pergunta. Não sei se você vai ter informações sobre para a gente. E Tiago Gomes perguntou em relação ao contato com a imprensa, né? E aí também voltado à campanha Despejo Zero. Se teve alguma situação que surpreendeu positivamente, algum caso bem-sucedido que superou as expectativas, e quais foram as consequências dessa divulgação na imprensa, Júlia? Boa, Sara. Em relação à Amazônia Legal, né, enfim, eu sei por alto, enfim, porque os núcleos estaduais, os núcleos regionais têm autonomia, mas, enfim, houve um lançamento, né, da região norte que focou muito na Amazônia Legal, e aí em outubro também de 2021, a campanha Despejo Zero realizou uma missão denúncia em Manaus, enfim, e aí numa metodologia de escuta mesmo, uma comitiva foi para Manaus para fazer escuta em alguns territórios que estão ameaçados de despejo, que sofreram despejo, que foram mapeados e estão dentro do mapeamento da campanha Despejo Zero, e aí o núcleo local faz ações de incidência local e faz ações de divulgação, mas isso foi uma ação mais nacional mesmo, enfim, da campanha em Manaus, porque o Amazonas, na época, enfim, eu preciso ver como é que está o mapeamento agora, mas na época o Amazonas e Manaus particularmente, né, era o segundo estado, se eu não me engano, com a maior quantidade de despejos, e se não me engano também era o segundo estado com a maior quantidade de famílias ameaçadas, e isso foi bem próximo, foi no mesmo ano em que, enfim, o Amazonas estava passando, enfim, passou por uma crise, né, de saúde, enfim, passou por situações muito trágicas em relação à pandemia. E aí, lembrando que a Despejo Zero, enfim, até agora, né, ela teve grande força e ela se constrói durante o tempo de pandemia. Então, a nossa grande narrativa na época era de que despejar famílias durante uma pandemia era ainda mais criminoso do que despejar famílias, enfim, em um contexto em um contexto social mais equilibrado, né? Se a gente já é contra despejo nesse contexto, durante uma pandemia, que as pessoas deveriam estar ficando em casa, você despejar famílias era um problema de saúde pública, era um problema, enfim, era um problema social e por aí vai. Então, a gente fez uma missão por lá em outubro,
e visitou alguns territórios e fez essa divulgação também nessa época. E a partir disso enfim, foi feita uma audiência pública, foram feitas articulações com a Defensoria Pública do Amazonas e com a Defensoria Pública da União, porque acho que a maioria dos casos de despejo que foram mapeados são ocupações que estão em áreas da União, então, assim, o principal violador de direitos humanos aí é o governo federal. E aí, a partir disso, o núcleo do Amazonas continua se articulando, enfim, continua fazendo esse acompanhamento. Foi um dos primeiros estados que conseguiu aprovar uma lei estadual proibindo despejo durante a pandemia. Enfim, o pessoal tem uma articulação forte, né, enfim, na região, e aí faz essa ponte com a Despejo Zero Nacional, que é como a Despejo Zero se organiza, né, a partir dos núcleos locais, fazendo articulação com o núcleo nacional. E não sei se você respondeu a pergunta, mas... E está rolando ainda, né? A Despejo Zero ainda está atuando, enfim, está se organizando agora para esse próximo momento de disputa, que vai ser a prorrogação da liminar do Supremo Tribunal, que proíbe despejos. E aí esse está sendo o grande foco agora do mês de outubro, né? Tanto para o GT jurídico e de incidência, quanto para os outros GTs. Sobre a outra pergunta, sobre o contato com a imprensa, né? Se teve alguma situação que surpreendeu positivamente, eu acho que de longe a situação... Porque a gente teve boas surpresas, né, ao longo desse período de tempo, mas eu acho que hoje aqui mais a gente teve, enfim, um grande trabalho para conseguir articular, foi difícil, mas que a gente teve uma surpresa positiva foi quando a gente conseguiu emplacar uma matéria no Jornal Nacional sobre os dados que a campanha levantou. Essa matéria saiu em agosto de 2021. Ela saiu bem no redemoinho de quando a campanha estava fazendo uma articulação nacional e uma pressão muito forte no Congresso para que a lei nacional fosse aprovada, e ela foi aprovada um pouco depois, enfim, acho que essa matéria saiu no final de agosto, e aí um pouco depois a gente conseguiu aprovar essa lei na Câmara, ela passou para o Senado, e aí depois ela foi vetada, e a gente conseguiu que o Congresso derrubasse o veto de Bolsonaro a essa lei. E aí a gente avalia, enfim, a matéria foi muito positiva, né? Foi mais do que a gente imaginava que seria, foi uma matéria bem construída, ela trouxe os dados de forma bem, enfim, bem abrangente, assim, do que a campanha levantou naquela época, né? Trouxe histórias impactantes também, e ela trouxe uma ótica positiva, né, para a situação das famílias que estavam ameaçadas de despejo, e aí, novamente, num contexto de pandemia. E aí isso para a gente foi uma boa surpresa, e aí a gente sente, enfim, superou as expectativas, com certeza. Nesse caso, a gente achava que, enfim, estava todo mundo primeiro preocupado de que a matéria fosse cair, né, depois porque a gente, enfim, o GT Comunicação segurou os dados da campanha, não divulgou publicamente para dar exclusiva para o Jornal Nacional. Então, a gente estava sofrendo muita pressão da campanha de Despejo Zero, porque a gente segurou, a matéria atrasou mais uma semana, então a gente segurou mais uma semana os dados, apostando que ia gerar uma boa visibilidade, que gerou, né, porque a partir do momento que saiu no Jornal Nacional, a gente conseguiu pautar, acho que praticamente todos os outros veículos do país em relação à temática, criou uma onda de pressão que a gente considera que foi positiva para o objetivo naquele momento da campanha, que era pressionar pela aprovação desse PL. Então, e aí, em seguida disso, a gente, enfim, a campanha, a partir de uma movimentação legislativa de uma bancada em Brasília do PSOL, junto com o MTST, o MST, por aí vai, a campanha de Despejo Zero também aprovou a liminar do Supremo Tribunal que proíbe os despejos. Então a gente sente que foi assim, talvez um momento ápice assim, da campanha de ter conseguido pautar a discussão a nível nacional. Acho que essas foram as duas, né, que tu trouxe para mim, Sara. Isso mesmo, Júlia, muito obrigada pelas respostas. E aí, Alexandre, a gente tem uma pergunta aqui que foi direcionada para você, que diz assim, foi de Tiago Gomes. A exclusão no direito à cidade muitas vezes vem conjugada com a exclusão digital. Poderia nos falar sobre como a dificuldade de acesso às tecnologias atuais tem restringido a participação popular nesses novos meios de comunicação? Temos exemplos de empresas de tecnologia firmando parcerias com os movimentos populares? Então, acho que esse é um elemento, né, a exclusão digital que condiciona, né, e afeta a participação nesses processos mais digitais, fundamental, né? Tivemos essa situação louca durante a Covid, que o plano diretor ia ter o seu processo participativo em São Paulo num processo digital, que não poderia ser mais excludente, né, do que isso, né? Quando até o
as pessoas tendo dificuldades até de acesso a dados, né, como é caro de interagir. Então, essa é uma questão muito importante e é fundamental de democratizar, né, o acesso à tecnologia e acesso a dados. Acho que a gente fala muito pouco sobre como é importante as pessoas terem acesso ao megabytes, né, para poder abaixar, né? E a gente vê muitos conteúdos que são compartilhados que são formatados para de baixo, né, de baixo com baixo megabyte, né, principalmente para poder ser feito de maneira mais para disseminar. Mas eu acho que isso também compromete muito a possibilidade de compartilhar informação, né? Então acho que isso é uma temática que poderia estar sendo discutida, né, e avançado com mais assim, mais firme. Sobre a questão de parcerias, tem uma história interessante na África do Sul, onde o Google entrou em parceria com alguma rede de ONGs, uma ONG muito conhecida na África do Sul, que chama PlanAct, que é uma ONG que tem uma relação com o direito à cidade muito forte, que tem uma inserção com os movimentos sociais muito interessante, uma história na África do Sul muito legal, e que até algumas pessoas da PlanAct já vieram para a Escola da Cidadania também para compartilhar suas experiências. Eles fizeram uma parceria com o Google para dar nome às ruas, e essa parceria foi até compartilhada em um dos cursos da Escola da Cidadania, e levantou muitas questões aí, né, nessa questão, né, de como que então o Google e não o governo municipal estaria ali dando nome às ruas, né, e o que isso significa, por que o Google está fazendo isso, e qual o papel, né, então do poder público de estar fazendo esse processo de reconhecimento territorial, né? E assim, o PlanAct, o rapaz argumentava que isso fez com que o município depois reconhecesse, né, que fosse depois vinha o poder público. Mas eu acho muito perigoso assim algumas dessas parcerias, né, onde se privatiza e depois o público vem depois, né? Você vem primeiro o privado para com a ambição de depois se tornar público. Eu acho que tem muitos riscos nesse processo, né? Muitos riscos mesmo, assim. Mas aí alguns comentários também sobre o que você trouxe, né? Sobre o quanto que durante a pandemia se veiculou essa ideia de inclusão digital, e às vezes o poder público mesmo ficava, mas hoje todo mundo tem internet em um celular. E aí também toda a importância dos dados estarem mostrando para a gente que não é todo mundo, na verdade, muita gente não tem nem internet, nem celular. E nem, mesmo que tenha, muitas vezes não tem o domínio digital, né, da coisa, assim, do manuseio de todas essas ferramentas. Mas seguindo aqui, Júlia e a pequena de Júlia, André Luiz perguntou para vocês. Percebi que o Caco Barcelos registrou em seu programa algumas ocupações e a luta por moradia, além da campanha Despejo Zero. Sabe me dizer se foi uma iniciativa que surgiu no movimento ou sensibilidade por parte dele? Se foi uma iniciativa do movimento, pode nos dizer como foi a abordagem? Valeu, Sara. Então, já até sabia. Ela participa também das lives comigo. Então, essa iniciativa... Eu preciso ver se essa iniciativa não partiu da campanha Despejo Zero, até onde eu saiba, mas como a campanha é muito plural, pode ser que sim, e a gente não esteja ciente, mas eu acredito que não, porque eu tenho acompanhado o GT Comunicação de forma mais próxima. Mas, eu queria trazer isso como um exemplo assim, do que a gente tem visto de movimentação em torno da temática, né? Quando eu falo que eu acho que tem uma visão mais progressista que está surgindo, e que isso para a gente é uma oportunidade, óbvio que acho que, enfim, 80% dos casos a gente vê que ainda existe muita criminalização, né? E eu acho que isso depende muito de, enfim, também da situação que a gente está. A gente teve chuvas 6 meses atrás aqui, em Recife, por exemplo, que eram tragédias enormes, e que famílias morreram, assim, centenas de pessoas morreram,
E houve, enfim, houve uma discussão dentro da mídia se isso era culpa das famílias, porque elas moravam em área de risco, sabe? Assim, a gente sempre vai ter, acho que esse tipo, enfim, a gente ainda está longe, né, da gente ter uma aceitação, tanto que discutir direito à moradia é uma discussão que é extremamente difícil dentro desses meios. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê casos como, eu não sei se como foi o de Caco Barcelos, mas, por exemplo, e aí foi enfim, né, talvez um exemplo mais direto, mas, enfim, houve uma desocupação que aconteceu, também aqui em Recife, mas, enfim, houve outra que aconteceu em Salvador que foi semelhante, que a Record cobriu enfim, o processo inteiro das famílias que estavam lá reivindicando, que no final conseguiram voltar para a ocupação, né, onde elas estavam, e cobriu no sentido de dar voz às famílias que tinham tido seus barracos destruídos, enfim. E para a gente isso foi uma surpresa também. A gente chamou a Record nesse dia, porque a gente mandou nota para todos os veículos, mas a Record ficou lá e ficou acompanhando, e era horário de almoço, e aquele, enfim era aquele horário de noticiário que quanto mais trágico, melhor, assim, mas foi, enfim, teve uma repercussão que foi no sentido de garantir voz e espaço de fala para essas famílias, que é uma coisa que eu acho que se a gente olhasse para talvez 5, 6, 7 anos atrás, a gente não teria o mesmo espaço, sabe? Eu acho que existe um caminho aí que talvez por essa nova geração aí que está chegando nos veículos facilite para a gente uma entrada. Um outro caso que aconteceu, eu estou me alongando, né? Desculpa, mas eu vou acabar, mas um outro caso que aconteceu recentemente que a gente olhou para isso com um olhar curioso foi de ter tido uma cena numa novela da Globo chamada Cara e Coragem, que mostrava uma ocupação e que mostrava um processo de ameaça de despejo e não mostrava isso de forma criminalizante, para as famílias, sabe? Mostrava como as famílias têm direito de estar nesse lugar e colocava as famílias, enfim, reivindicando seus direitos, e foi, tipo, sei lá, um trecho de 1 minuto, mas foi um trecho de 1 minuto numa novela, e a gente olha para isso como talvez um pouco de mudança de percepção que facilite essa entrada, enfim, mas que só vai surgindo a partir de uma insistência nossa, né, de continuar pautando essa contranarrativa e de tentar achar caminhos, que a gente nem sempre vai achar. Teve matérias que a gente pautou que tiveram uma repercussão terrível, enfim, que foi muito difícil, enfim, era um jornalista que a gente não conhecia muito bem e tal, mas a gente teve muitas outras em espaços como a Globo que a gente achava que a gente não teria uma boa repercussão e que tivemos uma construção que a gente avaliou que foi muito positiva no sentido de trazer, enfim, as histórias, mas dessas famílias que estavam, enfim, reivindicando continuar em ocupações e que estavam lutando por moradia, que não estavam sendo colocadas como famílias que tinham ocupado, enfim, né, que estavam invadindo, que estavam destruindo patrimônio, enfim, que a gente vê como os passinhos de formiguinha para ir chegando lá e pautando essa discussão de forma mais incisiva. Mas é isso, assim, a gente sabe que o caminho ainda é bem comprido. É isso, o caminho é longo e bastante curvilíneo, cheio de altos e baixos. E, inclusive, você já comenta um pouco a pergunta de Graça Xavier, ela é da União Nacional por Moradia Popular, e ela perguntava para vocês, né, para todos nós, como pensar, então, para incidir nos grandes meios de comunicação. E acho que sua resposta traz um pouco disso, de que essa incidência, né, não necessariamente vai ter só um lado, não necessariamente não vai ter só o lado de quem está pautando aquilo ali, mas, enfim, abre vários caminhos, né, uma vez que a gente tenta incidir nos grandes meios de comunicação. Mas eu também coloco aqui, caso vocês queiram comentar um pouco, caso o Alexandre queiram comentar um pouco sobre essa questão da incidência em grandes mídias, e também já convido vocês a darem a palavrinha final, que a gente está chegando no nosso horário de 9 horas. Beleza, que ótimo escutar da Graça. A Graça participou de uma das nossas conversas entre Lagos e São Paulo, e sempre fazendo ótimas contribuições, e que bom tê-la aqui nessa conversa. Eu acho que, assim, é fundamental. Eu acho que esse papel de incidir, né, nas grandes mídias, eu acho que a Júlia não poderia falar melhor. Assim, eu não tenho nenhum por cento da experiência que a Júlia tem nesse processo de incidir e de criar essas brechas dentro desses espaços e expandir, né, através desse processo de comunicação que ela vem fazendo e que eu acho que é fundamental, é impressionante e tem que ser
é a luta cotidiana, né? E são jornalistas como ela que estão fazendo esse trabalho todos os dias. Mas eu acho que, além disso, temos também que pensar, da mesma maneira que a gente vislumbra o imaginário de uma cidade mais justa, uma produção de uma moradia mais coletiva, do mutirão, quando a gente mesmo nunca pensou que poderia ser feito, pensar numa comunicação mais justa, mais inclusiva, mais participativa, né? De produzir, talvez, plataformas, mecanismos que sejam mais feministas, que sejam mais descentralizados, que tenham mais cuidado e sejam menos violentos, que sejam mais de trocas, né? E de respeito, com mais dignidade, que tenham suas estruturas também menos comodificadas. E eu acho que existem muitos movimentos dentro desse espaço da comunicação que estão tentando construir essas infraestruturas mais justas e inclusivas de comunicação. Eu acho que também faz parte de um projeto de um direito à cidade pensar também do direito a uma comunicação mais justa e inclusiva. Então, eu deixo essa como minhas palavras finais. As palavras finais de Alexandre podem ser as minhas, porque foi, enfim, uma síntese maravilhosa. Não, agradecer aqui pelo espaço, né, enfim, pela troca que a gente teve, Alexandre, por ter participado e trazido todas essas questões. Aprendi, enfim, foi incrível. E deixar um convite aqui, amanhã vai ter plenária da campanha Despejo Zero, para quem quiser participar, vai ser pela manhã, né? Normalmente é das 9 até meio-dia, e aí o foco amanhã vai ser todo voltado para a estratégia para o dia 31 de outubro, que é quando a liminar cai. Então, é aberta a plenária, quem quiser participar pode participar, e é isso, estamos aí, enfim, quem quiser também depois, se quiser passar meu contato, Sara, enfim, eu estou aí disposto e aberto a trocar uma ideia também. Uma disposição. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Eu acho que a aula foi maravilhosa, assim, a gente pensar caminhos realmente para democratizar a comunicação. Eu penso muito, por exemplo, em como que às vezes não, na maioria das vezes, frequentemente o poder público ou o poder hegemônico, eles têm um discurso disfarçado de precisamos dar voz. E eu, pelo menos, acredito que quem quer dar voz, na verdade, não quer ouvir. Porque voz todos nós temos, então eu acho que a comunicação, a democracia, né, o direito à cidade, ele se constrói a partir de protagonismos, assim, né, no plural mesmo. Eu acho que tem espaço para o protagonismo de todo mundo. E eu acho que é assim que a gente constrói democracia, né, com diversidade, com cada um, e tendo espaço para ser quem é e para a sua própria voz. E acho que a aula de hoje trouxe vários exemplos disso, né? De como que a gente pode, cada um, construir sua própria voz nos próprios movimentos, nos seus próprios territórios. Então, tudo isso para dizer muito obrigada. Júlia, Alexandre e Lucas, também deixo meu agradecimento aqui. A aula foi maravilhosa. A quem está perguntando, que já chegou mensagem no WhatsApp sobre as apresentações, se os nossos convidados liberarem, autorizarem, com certeza vamos passar para vocês. Nossa próxima aula é quinta-feira. E é isso, gente. Obrigada aos convidados, obrigada, Bárbara, pelo apoio de sempre, e obrigada à turma que esteve aqui presente hoje. Vamos juntos, juntas e juntos, seguindo. Boa noite. Tchau, tchau.